é pra ir pra luta eu vou, se é pra tá presente eu tô, pois na vida da gente que vale é o amor. Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra tá presente eu tô, pois na vida da gente que vale é o amor. É que a gente... Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Eu sou o Fábio da PJ, sou historiador. E a gente iniciou no outro vídeo, se você não assistiu ainda, corre lá, uma pequena série, vamos assim dizer, sobre a ditadura civil-militar do Brasil. E hoje, no primeiro vídeo, a gente falou um pouquinho sobre o contexto do pré-golpe, né, do governo Jânio Quadros até o golpe propriamente dito, em 1º de abril de 1964, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o governo Castelo Branco, o primeiro governo militar, né, desse período. O governo Castelo Branco dura de 1964 até 1967. O Castelo Branco faz parte do grupo, da ala, né, dos militares ligados à Sorbonne, e eles defendiam que a intervenção ela deveria ter um prazo para acabar. E tão logo se resolvesse os problemas institucionais do Brasil, o país deveria ser devolvido aos civis e à democracia. Bom, não foi bem o que pensava um outro grupo dos militares que a gente vai, e também da sociedade civil, que a gente vai discutir no próximo vídeo aqui do canal, tá? Os chamados grupos o chamado grupo da linha dura. Bom, mas ainda que esse governo fosse pensado como um governo de curta duração, esse governo criou as bases de sustentação para a ditadura, tá? Bom, o eixo central desse nosso vídeo hoje são os atos institucionais. Foram criados 4 atos institucionais só no governo Castelo Branco, dos 17 que foram criados no total durante o período dos 21 anos de ditadura civil-militar do Brasil. Bom, o primeiro ato institucional cassou mandatos legislativos, suspendeu direitos políticos por um período de até 10 anos, demitiu ou aposentou compulsoriamente aqueles que eram contrários ao regime de exceção. Veja, um ato institucional são decretos-leis que amplia os poderes, neste caso, do presidente general, do presidente ditador. Depois ele vai promulgar, o ato institucional número 1, só para a gente entender, eu falei que foram 17, mas esse era para ter sido um único ato institucional. Tá? É que os militares acabaram encontrando nos atos institucionais um dispositivo legal para que eles pudessem governar com plenos poderes durante o regime de exceção. Um outro ato institucional foi o ato institucional número 2. Esse ato ele previa a eleição indireta para presidente, a dissolução de todos os partidos existentes, e aí você vai criar o bipartidarismo, um partido de base governista e um partido de oposição consentida. Havia uma fachada, a ideia de uma fachada democrática, né, para que a opinião pública internacional não percebesse, e até mesmo nacional, não percebesse que o país estava vivendo um processo de ditadura. Por isso, a ideia de se criar um partido de base governista e um partido de oposição. Porém, esse partido de oposição fortemente controlado pelo regime de exceção. Também aumentou o número de ministros do STF de 11 para 16. Para que isso, pessoal? Para que pudesse garantir no Supremo Tribunal Federal maioria para o Poder Executivo. Isso, de alguma forma, ajudava a legitimar os projetos do Poder Executivo, ou seja, do presidente ditador. A gente vai ter também uma reabertura de punição aos inimigos do regime, ou seja, aqueles que eram vistos como subversivos, que eram contrários ao que os militares chamavam, e até hoje chamam ainda, né, de revolução. A gente vai ter também a impossibilidade de reeleição para presidente da República, coisa que a gente só vai ver
nas eleições de 1998, né, posteriormente a isso, só nas eleições de 1998, após o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois a gente vai ter também a permissão para que o presidente da República pudesse decretar estado de sítio por um período de 180 dias sem consultar o Congresso Nacional, tá? E também poderia ordenar intervenção federal nos estados, decretar recesso ao Congresso e demitir aqueles militares que eram incompatíveis com a revolução, com a ditadura, tá? Aí a gente também já começa a perceber, como eu falei da questão do pessoal da Sorbonne, os castelistas, né, e o pessoal do Linha Dura, que não tinham a mesma opinião sobre o regime. E também a gente pode ampliar esse leque de discussão interna entre os militares para aqueles que também não eram a favor da ditadura. Então você não tinha só os militares que defendiam o regime de exceção, você também tinha aqueles que eram contrários a esse regime de exceção. Aí você vai ter também o ato institucional número 3. Esse ato institucional, ele ele impõe, melhor dizendo, a eleição indireta para governador do estado, tá? A fixação de um calendário eleitoral e ainda garante com que os presidentes, os prefeitos das capitais fossem indicados pelos governadores. Para quê? Para poder garantir que nos estados e nos municípios, sobretudo das capitais, a base que foi definida na ditadura, no golpe de 64, fosse mantida durante todo o processo. E aí a gente vai ter o ato institucional número 4, que convoca de forma extraordinária o Congresso Nacional para a discussão, votação e promulgação da Constituição de 1967. Esse é o último grande ato do governo Castelo Branco e é a Constituição que vai dar legitimidade ao golpe, tá? Então, galera, veja, a gente já começa a perceber que a intervenção militar, que a ditadura, que muita gente hoje em dia aí vive pedindo, não era coisa pouca, tá? Os atos institucionais que eu brinquei em um dos últimos vídeos que publiquei aqui, que para muita gente era marca de celular, né? Por não entender o significado dos atos institucionais, eles são coisas muito sérias, né, e que precisam ser levados porque retira, né, da sociedade, retira dos poderes estabelecidos a condição de argumentar sobre a vida pública do país. Bom, eu queria fazer uma indicação de leitura, gente, sobre esse assunto. A partir de agora a gente vai fazer algumas indicações, e o primeiro livro que eu queria indicar para vocês lerem sobre, né, a ditadura é esse aqui, ó, Brasil Nunca Mais, tá? É um livro que tem o seu prefácio, escrito por Dom Paulo Evaristo Arnes. É um relato sobre muitos fatos, muitos casos que aconteceram durante a ditadura civil-militar do Brasil. Tá? Dom Paulo Evaristo Arnes, ex-arcebispo, de São Paulo. Galera, é isso. Reforçar aqui o isolamento social, fique em casa. O quadro está muito grave. No Brasil a gente tem avançado muito o número de casos da Covid-19, tá? Se precisar sair, use a máscara. Se não precisar, por favor, fique em casa. E queria pedir a vocês também, tá? Que se gostaram do vídeo, aí compartilha, ative o sininho, curte, comenta. Se tiver dúvidas aí, quiser tirar alguma dúvida sobre o que a gente falou, que não ficou muito bem entendido. E se inscreva no nosso canal e até a próxima, tá? Aquele abraço. Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra estar presente eu tô, pois na vida da gente que vale é o amor. Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra estar presente eu tô.